você, Bianca, como nosso exemplo de pessoa que escolheu o caminho do quero ser desenvolvedor. Mesmo que atualmente você esteja não diretamente ligado ao desenvolvimento, você passou muito tempo fazendo isso e eu queria muito entender para você quais foram os diferenciais, as coisas que te atraíram para você mudar de área ou mudar de empresa, sabe? Se você puder falar também. Sim, sem problemas. Eu acho que tem muito a ver com planos de carreira e vida, assim, no geral, que até dizem, além do que envolve jogos de fato, mas eu, por exemplo, sempre tive o objetivo de sair do Brasil. Sempre foi uma coisa assim que eu gostaria, através de trabalho, nunca tive coragem, ainda mais que eu nunca tive muito dinheiro para dar a louca, assim, e ir sozinha, porque eu tinha muito medo de dar tudo errado e eu ter que voltar com menos ainda do que eu fui. Então, eu sempre tive esse plano de trabalhar bastante para me sentir confortável para aplicar para fora e ir trabalhando para fora, né? Então, eu sempre tive um plano de carreira. E aí, quanto mais eu fui nesses cargos de liderança, aos pouquinhos subindo, eu falei assim, pô, legal, tem uma carreira aí, dá para ver que dá para chegar em head de alguma coisa mais para frente. E é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto de estar no contexto geral das coisas. Eu gosto de ver um pouco de tudo que está acontecendo dentro da minha área, né? Foi até por isso que eu comecei a ser produtora, porque eu tinha o contexto geral da produção do jogo que eu estava, e hoje em dia, como gerente da equipe, eu tenho o contexto geral de todos os jogos que a minha equipe está trabalhando. E é uma coisa que eu gosto. E aí eu comecei a cada vez mais nesse sentido. E empresas menores, querendo ou não, para você ter essa oportunidade, você precisa ser sócio ou não existem cargos de head em empresa indie, sabe? É muito difícil ter esse tipo de coisa. E aí, com esses planos também de ir para fora, para mim fazia muito sentido começar a percorrer esse caminho de carreira mais padrão, igual a gente está acostumado, né? E aí é uma coisa que eu ainda continuo, daqui a alguns anos eu pretendo ir para fora e aí continuar esses steps lá, sabe? Então, para mim, tem uma coisa muito pessoal com isso, assim, de carreira mesmo e de objetivos, né? Então, esse plano de carreira foi uma coisa que você traçou sozinho, né? Não foi tipo alguém de um RH que falou, putz, olha, você pode chegar até aqui, porque tem isso também, né? Tem plano de carreira dentro da empresa. Não, foi assim, um pouco de tudo, porque quando eu comecei, como eu falei, eu era artista 3D, né, quando eu comecei, e, pô, artista é uma coisa que, para mim, sempre me deu muita satisfação de fazer, eu sempre curti muito, mas sempre foi muito difícil de você ter algum plano de realmente carreira, assim, eu não tinha vontade necessariamente de ser diretora de arte, porque eu gostava mais do 3D em si, não tanto, assim, de tudo que envolve arte, e aí eu ficava pensando, pô, é muito difícil evoluir como carreira com esse plano, assim. Dá para você ganhar muito dinheiro, fazer freela e tudo mais, mas eu, justamente pelo meu contexto todo, de que eu sempre tive que me sustentar e tudo mais, e então eu nunca quis correr riscos de ficar numa situação em que, putz, e agora? Sem dinheiro, o que eu faço? Sabe? Literalmente, o que eu faço? Eu não ia ter muitas opções, não ia ter muitos planos B sobre isso. Então, para mim, era muito importante ter uma segurança, ter esse lado, assim, de que se der ruim, pelo menos eu ainda tenho uma carreira para ir, e aí, para mim, era bem importante isso. Aí quando eu estava na outra empresa, eu era bem nova quando eu virei sócio, eu acho que eu tinha 22, alguma coisa assim. Um dos sócios tinha saído, e aí o outro sócio meio que falou assim: olha, eu acho que você tem bastante perfil do que a gente precisa, que é para gerenciar as coisas. Não sei da onde ele viu muito isso, mas talvez que eu era mais organizadinha, não sei, alguma coisa assim. E aí eu acabei entrando nisso. Aí eu vi, pô, legal, até que é legal isso daqui, sabe? Dá pra desenrolar alguma coisa nisso. E aí, quanto mais eu fui seguindo nesses passos, assim, eu vi que existe uma carreira nesse meio, sabe? Existe muitos lados de liderança que a gente pode ir criando, e aí foi daí que começou esse meu plano de carreira. Eu falei assim, chegou um momento da minha vida, assim, trabalhando, que eu falei assim, eu realmente gosto de estar num cargo onde eu tenho esse contexto geral, onde eu tenho uma equipe que a gente segue junto e vai fazendo as coisas,
Então, eu acho que eu quero ser head de estúdio algum dia na vida. Eu sei que é um plano muito audacioso, ambicioso e distante, ainda mais porque hoje em dia eu tenho 26 anos, né? Então tem muita coisa ainda para fazer. Mas pelo menos foi legal chegar nesse momento em que eu tive uma decisão, sabe? E aí eu consigo seguir os caminhos. E para mim o caminho mais fácil para chegar nisso que eu quero é entrar em empresas grandes e continuar isso. Maneiro.